E a gente volta então aqui com o TV Mar News e olha só, existe todo um serviço, né, toda uma categoria pedindo então o retorno do comércio aqui no nosso estado, o retorno das atividades econômicas, e a gente vai ver agora a análise que a FEComércio fez dessa situação aí através de uma matéria de Fernando Palmeira. Vamos ver. E mais uma vez, a preocupação com a pandemia do coronavírus. E a FEComércio está preocupada com a prorrogação da reabertura das atividades comerciais e o prejuízo com uma demanda que diminui os postos de trabalho no setor comercial. Vamos falar aqui com a representante da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que é a FEComércio. Está aqui conosco, que é a Andressa Targino. E a Andressa nos fala sobre essa preocupação e a realidade desse enfrentamento diante de tantos prejuízos no setor comercial. É isso. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É verdade, foi com muita surpresa que a FEComércio recebeu a notícia da prorrogação. Estávamos muito confiantes de que a reabertura gradativa seria a partir do dia 23. Estamos preparados para essa retomada. A FEComércio tem trabalhado diuturnamente nessa preparação, nesse suporte ao empresário, nesse esclarecimento de tantas normas que estão sendo editadas, enfim, tantas exigências novas para todo mundo. Então, estamos trabalhando para isso e a gente pode afirmar que o comércio está pronto para esse retorno. Então, estamos muito ansiosos, como você falou, muitos postos de trabalho foram perdidos, isso é muito preocupante. E além disso, além dos postos de trabalho, a gente, quando fala em empresários, a gente tem muitos microempresários, empresários de pequeno porte, cuja única fonte de renda é aquele empreendimento. Então, essas pessoas também estão em situação muito delicada, não só seus funcionários. Segundo a FEComércio, somente em abril, mais de 1.600 postos de trabalho foram fechados no comércio e outros 2.000 em serviço. Então são mais aí de 90 dias inativos e isso trazendo graves consequências. Exatamente, exatamente. A gente tem amargado aí muitas consequências complicadas para o comércio e, como te falei, estamos trabalhando em várias estratégias, em várias frentes, na verdade, para que isso consiga ser ultrapassado pelo empresário e que a gente consiga sair dessa crise juntos. A FEComércio, inclusive, emitiu uma nota dizendo que reconhece o momento difícil pelo qual passa a sociedade e a importância de somar esforços no combate à pandemia. Por isso, reafirma a necessidade de conjugar esses esforços para que os interesses sociais sejam preservados e, principalmente, a mão de obra que está aí, inclusive, vivendo já uma crise que é precedente à própria pandemia, mas que agora se agrava ainda mais. Isso é algo que preocupa a todos, com certeza. Com certeza. A gente sempre fala lá que é muito complicado quando você faz um contraponto entre saúde e economia. Na verdade, o que a gente entende é que a economia ela é um instrumento de auxílio, inclusive nessas políticas públicas de saúde. A arrecadação do Estado caiu muito com essa paralisação. E é com a arrecadação aos cofres públicos que o Estado consegue fazer frente a essas despesas, inclusive com saúde. Sem contar, enfim, na dignidade mesmo da pessoa humana, das pessoas que estão sem os seus salários, a função social das empresas que não tem sido atendida. E tudo isso diante de critérios que não estão tão claros para a gente. Essa é a grande questão. A FEComércio, ela se preocupa muito em deixar claro para o empresário quais são os critérios que estão sendo utilizados, os motivos, e a gente também tem tido um pouco dessa dificuldade. Se preocupar com a saúde e a vida de todos é de suma importância, mas também há o fator de sobrevivência profissional e também econômico, e a FEComércio está preocupada. O mês de junho está terminando, vem julho, e praticamente, no máximo em agosto, tudo deve estar voltando ao normal por uma questão também de sobrevivência. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Pois é, gente, enquanto isso, né, enquanto a gente não vê aí qual que vai ser
a decisão do governo do estado, a gente tem uma sugestão para que você que está em casa possa valorizar o comércio local. É que a Gazeta lançou o projeto Pede Aqui Alagoas para valorizar exatamente o comércio local e ajudar essas empresas alagoanas a atravessarem esse momento tão difícil na pandemia. Ela construiu, então, a plataforma para que você possa divulgar ou encontrar estabelecimentos que estão funcionando, mesmo que de porta fechada durante essa quarentena. Então, se você está precisando de algum serviço, quer vender ou comprar alguma coisa, é só acessar www.tvgazetal.com.br/Pede Aqui Alagoas. E você pode, então, fazer a tua parte, contribuir com essas empresas, né, que estão precisando nesse momento tão difícil, tá bom? E a gente continua falando sobre economia, dessa vez a economia dentro de casa, recebendo aqui no nosso estúdio o educador financeiro Humberto Correia, que vai conversar um pouco com a gente exatamente sobre essa situação de como se educar financeiramente nesse momento de pandemia, né, Humberto? Todo mundo foi pego de surpresa, muitas pessoas, inclusive, tiveram o orçamento cortado. E aí, como é que fica essa situação? Como falar em equilíbrio financeiro diante dessa situação? Bom dia para você. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer imenso estar aqui na TV Mar e poder contribuir com um pouco de educação financeira, de economia. A gente passa por essa situação, né, problemática toda a nossa vida, e falar disso, né, de um problema social que a gente tem. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar acrescentando, contribuindo com todo esse planejamento. Então, nesse primeiro momento, né, refletir sobre o que é importante para você, né, o que é que faz sentido para você, é o primeiro passo, né, porque a gente tinha muito costume de comprar por comprar, né, e agora a gente entra numa onda onde menos é mais, né. Então, você refletir o que realmente é importante para você, né, fazer apenas responder algumas perguntas. O que é que eu posso eliminar na minha vida? O que é que eu posso reduzir? E o que é que eu posso substituir? Então, fazendo isso, né, a gente vai ter respostas que a gente vai conseguir ter um saldo, né, positivo no final do mês, né? Então, acho que esse é o primeiro momento, né, você trazer essa reflexão e se questionar, né? A vida não é mais como antes, né? Então, esse é um grande ensinamento que essa pandemia nos trouxe. Humberto, muitas famílias tiveram corte salarial, né? É possível conseguir equilibrar as finanças mesmo quando a gente tem infelizmente, esse disparate? O equilíbrio, né, das finanças, digamos, quanto mais você ganha, lógico que você vai ter uma margem maior, né? Mas não significa que a gente não consiga economizar também naquelas famílias que possuem um poder aquisitivo menor, uma renda salarial menor, né? Até porque, por exemplo, e aí no Dia das Crianças, por exemplo, que é uma data comemorativa, festiva, muita gente deixa de pagar a conta para consumir, para ter presente para filho, para neto, para tio, né? Para sobrinho, quer dizer. Então, o hábito de consumir, ele existe, né? O que falta da gente, muitas das vezes, é a questão de planejamento, de objetivo. Então, quando a gente tem isso muito claro, a gente consegue identificar o que é que faz sentido para a gente conseguir reduzir, né? Então, e só falar em redução de gastos não é apenas a solução ideal, né? A gente precisa também pensar como é que eu posso aumentar a renda, o que é que eu tenho em casa que eu não utilizo mais, né? Muita gente, a gente tinha aquela necessidade de comprar por comprar. Então, naturalmente, né, até pergunta ao telespectador se você possui algum item que você comprou e não utilizou durante os últimos 6 meses. Então, isso nos traz uma reflexão de será que eu preciso realmente daquilo? E aí você pode vender, né, adquirir, né, mais renda para poder ter essa disponibilidade orçamentária maior. Então, é lógico que, dependendo do aumento, né, do seu salário, você consegue ter uma margem maior. Mas, sim, respondendo aquelas 3 perguntas, o que é que eu posso reduzir, o que é que eu posso eliminar e o que é que eu posso substituir,
faz com que a gente consiga, até nas classes, quem tem uma renda salarial mais baixa, consiga salvar um pouco, poupar um pouco do dinheiro todos os meses. Você falou aí, né? Depois dessa pandemia, muitos hábitos certamente serão mudados, né? E a gente sabe que é necessário sempre ter uma reserva de contingência, coisa que o brasileiro não tem costume de fazer, né? Essa pandemia vem para a gente repensar também isso, a gente pensar que é necessário, o quanto que é importante a gente ter uma reservinha de contingência numa situação como essa? Sem sombra de dúvidas. A reserva de emergência é um hábito que naturalmente os brasileiros não têm. Apenas 5% dos brasileiros conseguem poupar, né? Conseguem poupar. Ou seja, a maioria, a grande maioria, está ali empatado, né? O quanto ganha e o quanto gasta. E aí chega nesse momento onde aquela segurança que a gente tinha no trabalho, do emprego, do salário propriamente dito, né? Hoje não é tão seguro. É tanto que a gente vê que muitas pessoas, né, tiveram a sua jornada de trabalho reduzida, consequentemente, o seu salário reduzido também. Então, nessa questão, a gente se coloca muito no momento de questionar, entendeu? De se realmente refletir. E aí é quando a gente idealiza, né, o que é que realmente hoje é importante, né? O que é que faz sentido. Porque, diante disso, né, a gente consegue saber exatamente aonde é que a gente pode cortar. Porque, naturalmente, digamos, no período antes corona, antes pandemia, reduzir gastos era quase que, isso aqui não pode, isso tem que ter, isso não dá para ser, né? Era uma opção. Era uma opção. Hoje, a gente já vê que a realidade é outra. É uma necessidade. Né? É uma necessidade. E aí é tanto que, se a gente... É lógico que eu faço esse exercício para a gente identificar a forma como a gente pensa, né? Se a gente soubesse que isso iria acontecer, lá atrás a gente iria ter mais cauteloso na hora de consumir. Então, essa reserva de emergência, né? Essa reserva de emergência é tido como a questão de sobrevivência, né? Imagina, você mergulhar sem oxigênio em alta profundidade. Fatalmente você vai faltar oxigênio e você vai morrer. Né? Na questão financeira, na sua saúde financeira, o oxigênio é a reserva de emergência. Então, uma grande lição que a pandemia nos trouxe é a importância dessa reserva de emergência. Como ter a reserva de emergência se geralmente as pessoas já têm o hábito de comprometer completamente o seu orçamento, o que recebe, geralmente tem uma receita inferior ao que ela gasta, né? Ou então gasta tudo. O que a gente deve fazer? O que sobrar a gente gasta ou antes de sobrar já tira uma parcela para garantir e se vira com o que sobrou da parcela que você vai tirar? Essa é uma ótima pergunta, Paulane, porque isso daí é um princípio, né, que a gente da educação financeira, né, trazido lá até por Robert Kiyosaki, que é o pai o Pai Rico, Pai Pobre, um livro famosíssimo, né, no mundo das finanças. Ele é muito usual, não tem nada na linguagem técnica. E uma lição que ele traz é: pague-se primeiro. Então, antes de você pagar qualquer coisa, né, pague-se primeiro. Qual é aquele sonho, o quanto que é aquele objetivo que você vai fazer, né, que você quer atingir, seja uma reserva financeira, construir uma reserva financeira, já que a gente não tem essa predisposição a poupar, né? Então, tendo o objetivo em mente, quanto é que aquele objetivo nos representa, né? Então, por mês. Então, todo mês, antes de pagar qualquer coisa, qualquer consumo, você tira e já coloca aquele dinheiro em uma conta separada, enfim, mas destina para o seu futuro, né? E a questão da educação financeira, ela é um estágio, né? Primeiro precisa ter o fôlego, né? Tendo fôlego, que é a reserva de emergência, você passa para o próximo estágio, que é entender como você pode potencializar, investir melhor, gastar, né? Investir e gastar melhor. Então, a educação financeira sem objetivo, ela não tem tanta, digamos assim, eficiência, né? Porque o objetivo é que vai nortear para onde a gente quer ir, né? Então,
no início do mês, né, pague-se, tire aquela reservinha que vai destinar para a sua reserva de emergência. E aí adequa a tua realidade ao que sobrar. Perfeito. E aí você adequa, né, o seu padrão de vida, a cerveja que você bebe, a roupa que você usa, enfim, né, o seu padrão de vida de acordo com o que sobra. Humberto, quando a gente fala sobre educação financeira, é necessário que toda a família esteja envolvida nessa situação. Marido, mulher e filhos também, é possível já educar financeiramente as crianças. Eu queria que você pudesse explicar como envolver a família em todo um objetivo. Perfeito. Eu vou começar falando um pouco sobre a relação do casal, né? Até porque a criança, ela vê muito os pais como espelho. Ela é uma esponja que ela absorve muito o comportamento dos pais. Então, a partir do momento que o casal ele caminha juntos para um objetivo, né? Afinal, quando a gente fala de planejamento, né, a gente está falando do planejamento da família, né? Então, a mãe, né, e o pai, o casal, eles devem estar ali, eles devem ter um posicionamento alinhado daquilo que é importante, que é que eles querem fazer. Seja uma viagem para o filho, enfim, seja trocar o carro, o que é que seja, né? O objetivo é específico para cada um. Mas o que é que a gente vê? Muitas famílias, né, muitos casais, inclusive, não têm essa relação transparente para falar sobre dinheiro, né? A gente até comenta, né, que o falar sobre dinheiro dentro de casa é como uma afronta, né? É como você está intimidando aquela pessoa. Então, e não pode ser assim, até porque a gente está falando de um objetivo. Então, primeiramente, alinhando o planejamento, né, dentro de casa com o casal, né, a mãe e o pai, trazer as crianças, né, a partir do momento que a criança começa a ter um discernimento, mas começa a se introduzir, né, ela vai ver muito o que os pais estão realizando, né, como os pais estão consumindo. Então, a criança, ela tem aquela necessidade de sempre aprender. E quem é que ela aprende com quem? Com os pais, que estão próximos. Então, quando envolver algum objetivo, né, da criança, sei lá, uma viagem, até alguma coisa que ele queira mesmo, é importante trazer ele para dentro, né, já que a educação financeira, né, ela nunca foi vista antes na sala de aula, né, na base, né? A partir de 2018 que isso se tornou obrigatório para a implementação até 2020. Então, as escolas elas estão precisando adequar sua grade, né, para incluir a educação financeira das crianças, mas não só na escola, dentro de casa também, né, sendo parte daquela família, daquele núcleo familiar, onde a criança, ela sim, exerce um posicionamento. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News, discutindo com a gente, né, essa situação muito pertinente nesse momento. E a gente espera, de fato, Humberto, que as pessoas que estão nos assistindo possam, então, despertar sobre a importância da educação financeira em suas vidas, de agora por diante, tendo essa situação infeliz, é claro, da pandemia, mas que pelo menos vem para trazer também boas lições para a gente. Muito obrigada. Perfeito, Porlane, muito obrigado. Eu agradeço a todos a presença dos telespectadores. Como falei, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E a gente vai, então, agora para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.